Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre sonhos. Sonhos. E é uma coisa bacana, porque todos nós sonhamos, todos nós temos esse interesse de chegar e sonhar. E o que o sonho representa, o que o sonho quer dizer. Essa é a situação que nós estamos colocando hoje aqui. Não é uma situação fácil, porque muitas vezes, ao se sonhar, nós achamos que estamos sonhando e não estamos. O sonho, ele pode ser apenas um sonho, que é alguma coisa do organismo que você está sonhando, você está pensando, alguma ansiedade. Mas também pode não ser. Esse pode não ser é que nós vamos conversar agora. Pode não ser é uma questão muito assim difícil de se dizer. Mas vamos chegar em ver sonho. Muitas vezes nós temos o nosso sonho. Esse sonho ele pode ser aquilo que nós queremos, que nós ansiamos, é um relaxamento do corpo, tudo. Mas tem casos em que não é. E as pessoas às vezes são tratadas como esquizofrênicas, doentes, porque além dos sonhos, elas começam a chegar e ver, perceber as coisas. A psicanálise e a psicologia tentam chegar e dar uma explicação. Essa explicação, ela funciona até um certo ponto. Porque, veja só bem, a psicanálise, ela diz que aquilo é reflexo de alguma coisa anterior que você está revendo, você está colocando, e aquilo está vindo à sua cabeça através do seu subconsciente. Tá? Tudo isso está perfeito. Mas existe um problema. A psicanálise, ela parou no momento em que nós batemos na porta do além-mundo. Aquele momento em que você está ali, e você acha que tudo aquilo ali está vendo, está tudo, está indo bem, mas aquilo tudo tem um reflexo de quê? Das suas vidas passadas, que começa a chegar, brotar no superconsciente do espírito, que entra no subconsciente do corpo. E ali a psicanálise e a psicologia não conseguem passar à frente, ali tem uma porta. Ou seja, é como se você fosse fazer uma viagem, você tem um endereço, a cidade, o estado, né? O país, o estado, a cidade, o bairro e a rua, e o número. Você fez toda essa viagem, chegou lá nesse endereço certinho, mas na hora de bater na porta e entrar você não fez. Porque você não acredita que atrás daquela porta tem alguma coisa. Aquela casa está ali por nada. E assim é a psicologia e a psicanálise. As pessoas têm os problemas delas e eles não aceitam, não podem chegar e se falar, até por norma.
dele que possa vir a ser problemas espirituais. Esse é um dos pontos. Mas vamos passar adiante. Nós temos também o sonho, em que ele é gravação, mal feita tudo, de lugares que nós fomos durante o sono, em que o espírito se liberta do corpo temporariamente e vai aos lugares que ele quer. Então vamos colocar, você gosta de uma pessoa, quando você está dormindo tudo, se seu espírito tem a lucidez suficiente, você vai até essa pessoa. Esteja encarnado ou desencarnada, porque muitas vezes o espírito encarnado, nesse momento, ele vai visitar aquela pessoa que faleceu, aquela pessoa que ele ama, e às vezes é aquela pessoa ou aquele espírito que não faleceu porque ainda está no plano espiritual. Então, momentaneamente, ele vai até essa pessoa. Vai conversar, vai falar, vai... E isso é o que nós falamos o quê? O desdobramento em que o espírito, liberado das amarras do corpo do dia a dia, consegue durante o sono ir. Mas aí você vai me perguntar, tá bom, mas o que isso tem a ver? Eu sou de Umbanda, eu sou de Candomblé, eu sou isso, aquilo, outro. E eu vou te dizer, meus irmãos, você é de Umbanda. Nesse momento, suas entidades de Umbanda que você julga, porque eu trabalho com um caboclo tal, que é um índio. Eu trabalho com algum Meiji, com algum isso, aquilo outro, que ele foi um cruzado, que ele foi isso, aquilo outro. Trabalho com um preto velho tal, criança tal. Isso são roupagens fluídicas que eles fizeram para trabalhar nas linhas de Umbanda. Mas esse espírito que está ali, se apresentando naquela roupagem, eles têm uma ligação com você de vidas atrás. E ele não era um índio, ele não era um preto velho, ele não era um caboclo, a pombagira não era uma prostituta, o Exu não era um assassino, que hoje você manda ele matar uma pessoa achando que ele iria fazer isso. Então, tudo isso nós temos que chegar e ver. Porque, veja só uma coisa, quem é de esoterismo, quando tem um desdobramento, o que faz? O espírito se libertou do corpo, ele vai se reunir com aqueles espíritos afins. E normalmente está ocorrendo uma reunião, está acontecendo alguma coisa, e ele vai estar presente naquela reunião, que é uma reunião de bruxos e bruxas. Daí porque eu falei o quê? Clã de bruxos e covil de bruxas. E isso tem um significado muito forte. Apenas que poucas pessoas entenderam e menos ainda perguntaram o que era. Mas vamos em frente. Na Umbanda, muitas vezes os pretos velhos, caboclo, Exu, tudo isso, pega o seu médium para ajudar, para aprimorar, para passar alguma coisa também. O mesmo ocorre no Candomblé, em que as entidades, os orixás, os ancestrais, Iamim, aí no dia seguinte você vai dizer o seguinte, olha, eu sonhei. Não, na realidade você esteve lá, você viu aquilo tudo, você participou daquela reunião, às vezes é uma confraternização, é alguma coisa tudo. Quando você voltou, o esquecimento temporário fez com que alguma coisa ficasse ainda e entrasse no corpo como lembrança. Tá? Tem fatos também que nós, durante o sono, nós trabalhamos espiritualmente, tudo cedendo energia. É aqueles fatos em que
você acorda mais cansado que foi dormir, com o corpo como se tivesse trabalhado muito, acontecendo, porque foi usada energia. Porque aqueles espíritos que estão desencarnados, eles precisavam da energia de uma pessoa que está viva. E você foi aquela pessoa que foi lá para poder ajudar com sua energia, movimentar o que eles queriam, tudo chegar e precisavam, porque você faz parte daquele grupo. Do mesmo jeito que as pessoas chegam e se reúnem, alguns vão para estudar juntos, tá? Aqueles que estão fazendo prova, estão fazendo faculdade, pós-graduação, isso aí, durante o sono, eles se reúnem, tá? Ali com espíritos afins para que aquilo chegue a ver. Porque essa reunião tem um fator. Ele, antes de reencarnar, todos nós nos reunimos, nos preparamos para fazer o que estamos fazendo nessa encarnação. E nesse momento, alguns daqueles que não reencarnaram, eles estão ali junto com a gente, procurando nos auxiliar, orientar, não deixar a gente fracassar na nossa missão. E durante o sono, tudo é que eles repassam, relembram essas atividades todas. E nós tomamos isso como se fosse um sonho. Um ponto. E alguns espíritos também, durante esse momento todo, dependendo deles, aqueles espíritos, né, endurecidos no mal, que praticam o mal, no sentido de que são ladrão, criminosos, essas coisas, eles se reúnem também no baixo astral, tudo com outros delinquentes espirituais, em suma disso, dessa situação. Porque você sempre vai procurar aqueles espíritos que são afins. Esse é uma parte do sono. E existe a parte em que o espírito vem te advertir durante o sono. Olha, vamos dar um exemplo. Vanessa, o Tatiana, Ney, Oli, Gabriel, olha só, não faça isso, não faça aquilo, toma cuidado com isso, aquilo, outro, tudo. Quando nós acordamos de manhã, isso se reflete como um sonho. Aí você me pergunta, mas isso pode acontecer? Eu vou dizer para vocês, até a Bíblia retrata isso de maneira espetacular. Vocês lembram que o faraó do Egito, Apopis, ele teve os sonhos das 7 vagas magras, ele teve os sonhos das espigas de milho, e José, o israelita que estava lá, foi levado na presença dele para desvendar o sonho dele. Porque o sonho também é onimancia, é uma forma de oráculo. E existiam sacerdotes que se dedicavam a essa situação, ou tinham assistência de espíritos que lhes auxiliavam a interpretar o que as pessoas falavam. Mas aí é aquele tipo de coisa. Ele precisava que a pessoa falasse assim. A pessoa falava, o espírito que deu aquela comunicação, a pessoa vai se comunicar com o espírito daquele que vai desvendar, e esse vai passar para aquele para que possa chegar em seguir. Se vocês chegarem a verem também, o próprio José, ele sonhou quando ele disse que os irmãos eram como uma haste, tudo que se curvariam a ele. E aquilo gerou problema e ele acabou sendo vendido. Esses, meus irmãos, são momentos do sonho que nós temos que chegar e vai ser. Olha, é uma situação muito grande, é uma situação importantíssima. Mas
existe, sim, o oráculo através do sonho, em que as pessoas, inclusive, associam. Ah, sonhou com isso, quer dizer aquilo. Sonhou com aquilo, quer dizer aquilo outro. Também é válido, mas é muito mais profundo que isso. Porque veja só uma coisa, os espíritos, nossos guardiões, não tendo outro meio de informar, de passar o que eles querem, muitas vezes é através do momento em que nós estamos dormindo. Veja também que outro momento importante. Vou dizer até para ninguém fazer isso, porque hoje não vai colar. José, quando não quis casar com Maria, porque ela não estaria mais virgem e tudo, o que aconteceu? O anjo Gabriel veio a ele e disse: não temas tomá-la como esposa, porque o que tem nela é obra do Espírito Santo e de Deus. Meus irmãos, José sonhou. Ou o Espírito veio no momento do sono dele, em que o Espírito dele estava parcialmente mais liberto do corpo e transmitiu a mensagem e ele interpretou aquilo como sonho. Então nós podemos chegar e ver, eu passei para vocês 3 formas de sonho, até porque é muito mais conhecida. Poderia citar outras, mas não são tão conhecidas, que seria, nós vimos José, nós vimos José de Maria e Apópis, de maneira clara. Mas aí pergunto a todos os irmãos, você também, que me honra, né, assistindo aqui, a gente trocando essa ideia no vídeo. Quantas vezes você achou que sonhou, lembrou pedaço ou não lembrou pedaço, ou acha que viu alguma coisa, que viu isso, aquilo, outro, tudo, e quando foi ver, simplesmente você estava naquela reunião. Você foi levado pelas suas entidades espirituais. Se você é de Umbanda, as suas entidades de Umbanda te encaminham, te levam e te trazem novamente. Se você é de Candomblé, a mesma coisa. Se você é de Uilca, você é uma bruxa, um bruxo, a mesma coisa. Mas é importante todos nós procurarmos abrir esse momento tudo para poder receber essas situações que nós temos espiritualmente. Porque muitas das vezes, por não acreditar ou achar que é só um sonho, nós deixamos de fazer alguma coisa. Procure. Eu, por exemplo, tenho diversas situações que a gente diz vulgarmente que sonhou, mas na realidade você estava lá. Aquele fato aconteceu. Não foi um sonho. Ah, porque eu sonhei que vai acontecer aquilo. Não, você sonhou, seu espírito viajou até um determinado momento através da vibratória e percebeu que aquilo ia acontecer e retornou. O seu espírito foi o próprio oráculo naquele momento. Pegou a vibratória do tempo daquilo que iria acontecer, dos acontecimentos. Isso que eu quero chegar e passar para vocês, porque não adianta vocês chegarem e estarem. Eu acredito em espírito, eu acredito na Pombagira, Sete Cruzilhadas, eu acredito em Maria Padilha, eu acredito no meu mentor, meu protetor, dentro do esoterismo, Ilca, eu acredito no meu orixá de Candomblé, na ancestralidade, eu acredito no kardecismo, que vê um guia, que vê um mentor espiritual, que vem, seja lá o que for. E na hora que você tem que chegar e dizer, realmente isso é, você dá 2, 3 passos atrás de não, eu não sei se é. Você está duvidando da sua fé.
da sua religião. Porque se sua religião ela é uma coisa espírita, espírita você pode ser espírita umbandista, espírita candomblessista, espírita kardecista, espírita do que você quiser ou simplesmente espírita. Você tem que saber uma coisa: durante o sono o espírito se liberta do corpo e age normalmente, inclusive até para fazer sexo com as pessoas. Porque aí você diz: não, eu sonhei, foi um sonho erótico. Olha, um sonho erótico é um sonho daquilo que aconteceu, que você quer, mas seu espírito foi até o local, seu espírito criou aquela situação e teve. Aquilo que muitas vezes a gente não consegue fazer fisicamente por causa das barreiras do ressentimento. Por quê? Conforme Chico Xavier mesmo diz, ninguém entra, ninguém sai da nossa vida por acaso. Estamos sempre ligados, de alguma forma, aos acontecimentos e aquilo tudo que vai passar. Então, quantas e quantas pessoas, em cima disso, porque tem esses sonhos assim, muitas vezes, dentro desses sonhos, ela liberta do corpo, ela vê que ela está sendo perseguida, que tem algum espírito querendo matar ela, fazer alguma coisa. Isso é o quê? É de encarnações passadas que tem algum perseguidor contra ela, algum espírito querendo fazer mal, e ela está captando da maneira que ela entende. E o que se faz com isso? Um top de remédio. Essa pessoa esquizofrênica, essa pessoa precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, psicologia, e aí vai. E quando você chega e vai ver, a pessoa está completamente, vamos dizer, entupida de medicamento. Ela não tem como chegar e fazer. Principalmente, meus irmãos, isso, as crianças indefesas, com uma percepção, estão sendo perseguidas espiritualmente, tudo, por algum motivo, não tem como se defender, não tem como explicar. Pai e mãe, devido, vou usar palavras fortes, a ignorância, não consegue entender que aquela criança está sendo alvo de espíritos malfeitores, mal intencionados, criando aquelas situações todas. O que essa criança é feita? Ela é tratada como uma pessoa doente, se coloca psicólogo, psiquiatra, tudo, mas ninguém leva essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente, ou vou colocar mais certo, a pessoa que está sofrendo desse problema, que tem origem espiritual, a um sacerdote, a uma bruxa, a um pai de santo, a um pajé, a um xamã, a um chefe de terreiro de umbanda, ou mesmo num centro kardecista para tomar parte, porque são as pessoas que vão saber orientar. Mas eu não vou te dizer uma coisa, não para por aí não. Quantas e quantas vezes você está com uma pessoa a que você ama, que você gosta, está correndo tudo bem. As mil maravilhas, sua vida está chegando, de repente, do nada, a pessoa chega para você e diz: não quero mais, eu vou para um caminho, e você vai para outro tudo. Por que isso? Meus irmãos, espíritos do passado procuram prejudicar você por algum motivo. Aí quando chega e vê que aqui você tem pessoas que também não gostam de você e que estão encarnados querendo te prejudicar, eles se unem a essas pessoas para te fazer mal, para te prejudicar, para fazer com que o casal se separe.
que você não encontre a felicidade na vida, que perturbe seu filho, que seu filho venha com doença, venha com algum problema. Tudo isso nós muitas vezes percebemos isso e achamos que é um sonho. Quantas e quantas vezes aquilo que a gente só via num sonho ou quando estava dormindo, você começa a ver ou sentir dentro da sua casa, quando você está andando, tudo, que aí você fica arrepiado, fala, me arrepiou, o braço fez isso, aquilo, ou passei num lugar. Você pressentiu. Porque veja só uma coisa, você tem uns chakras médios, são aqueles que você conhece. A coronário, frontal, laríngeo, coração, chakra sexual. Você tem uns menores, que são aqueles que ficam no corpo, que quando a vibração baixa ou tem alguma coisa, você sente o arrepio. E tem uns chakras maiores, tidos como chakras esotéricos. O chakra dos bruxos. E aí você não consegue chegar e entender. Mas você quer dizer que você é espírita, que você é bruxo, que você é de candomblé, que você é de umbanda, que você é isso, aquilo, outro, mas as coisas estão acontecendo na sua frente e você está dormindo de touca, engolindo mosca, e quando você, mesmo acordado, abrir os olhos, já é tarde demais. Já aconteceu de tudo de ruim que não poderia acontecer. Mas, com toda certeza, durante seu sono, aqueles espíritos fiéis a você, que são seus amigos, muitas vezes a gente não dá com nossa mãe, não dá com nosso pai, porque nós encarnamos numa família para tentar viver junto com o pai e a mãe, ainda vão precisar de mais de 2 ou 3 encarnações. Mas quando tem essa situação, tem um avô, uma avó, um bisavô, tudo que vem em nosso socorro. Aí ele vem em nosso socorro, tenta falar, tenta mostrar, mas você está cego. Você não percebe. Eu vou ensinar uma coisa, se vocês quiserem chegar e ver. No horário de tarde, ou assim, faça uma reflexãozinha, feche os olhos, começa a relembrar ou puxar da memória o que você fez espiritualmente, aonde seu espírito anda durante a noite. Peça às suas entidades que te acompanham. Mas eu também quero falar uma coisa. As pessoas que têm ligação com Umbanda, com Candomblé, observe que tem hora que você está com o pessoal de Umbanda, tem hora que você está com o pessoal do Candomblé. Quem é de bruxaria e também é de Umbanda, a mesma coisa. E quem é dos 3, a mesma coisa. É necessário que vocês tenham esse entendimento. O sonho, ele quer dizer muita coisa. E diz, a questão é, estamos preparados para entender aquilo que está ali? Para saber? Ou nessa hora nós simplesmente vamos fazer o quê? De conta, não, aquilo ali não pode, aquilo não existe, e não é assim, não é assado tudo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, quando reencarnamos, uma gama de, segundo o Livro dos Espíritos, de 400 mil espíritos reencarnam no mesmo período. 400 mil espíritos. É que você olha essa turma toda que está na sua cidade, que está à sua volta em todas as regiões do mundo, foram aqueles que reencarnaram naquele momento, em qualquer parte do mundo também. Para passar por determinadas coisas
juntas. Não pense você que, por exemplo, nós tivemos a Covid-19. Aquilo já estava previsto que nós estaríamos aqui quando tivesse. E se você ainda está aqui me ouvindo, no plano terrestre, no seu corpo, era que você é uma daquelas pessoas que não estava determinado você desencarnar por motivo dela. Porque aqueles que desencarnaram por ela ou por outro motivo, é que era a vontade de Deus que assim fosse. Porque ninguém morre antes da hora, a não ser que seja um ato violento de um assassino, de alguma outra coisa assim. Mas assim mesmo não temos. E no nosso consciente, diz que no plano espiritual, todos nós, principalmente com ligações espirituais, participávamos de reuniões ativamente para recobrar fé, procurar chegar e ajudar tudo, porque as nossas entidades estavam ali trabalhando. Em momento algum, você pode não saber quem são as entidades, quem trabalha com você na Umbanda, quem é sua pombagira, seu Exu, ou no esoterismo, quem é seu protetor, quem é sua protetora, sua mentora, seu mentor, mas ele estava lá. Vocês lembram pegada na areia? A pessoa sempre via duas pegadas na areia, né? Dois pais andando. Nada lá. Nos piores momentos ele só via um. As coisas melhoravam e voltava a ver dois. As coisas pioravam e ele só via uma pessoa andando. E um belo dia ele perguntou para o seu mentor espiritual, né? Mentor, nos momentos assim mais difíceis, tudo, eu notei que eu estava sozinho, porque só tinha uma pegada na areia, no chão, de uma pessoa andando. E nos outros momentos que estava bem tudo, sempre tinha pegadas de duas pessoas andando. E o mentor falou para ele, meu filho, nos momentos mais difíceis da sua vida, foi justamente os que eu te carreguei no colo. As pegadas que tu via foram minhas. Porque você ainda não estava preparado para aquelas provas. E eu as subjuguei para que no momento oportuno vocês a vivessem novamente. Meus irmãos, todas essas informações, aqueles que são médium, aqueles que são bruxos, aqueles que são chefe terreiro de Umbanda, aqueles que pensam que não são nada, porque ainda não chegou o momento de serem chamados. E muitas vezes nós sofremos muitas situações para que nos possa despertar para o nosso mundo espiritual. E através da força de vontade do pensamento, nós podemos modificar, nós podemos gerar uma energia boa, e essa energia, através do desdobramento, quando estamos livres do corpo, nós vamos até aquela pessoa a quem nós gostamos, a quem nós queremos e quem nós queremos chegar e ajudar. Isso tudo nós achamos que é o sonho. E quando aquele espírito bondoso vem nos alertar, mostrar alguma coisa, o que acontece? Nós interpretamos como é o sonho. Às vezes, os fragmentos nós entendemos de uma coisa porque a nossa mente humana não é precisa. Observando uma situação, uma pessoa falou que sonhou com cachorros sendo perdidos, não sei o que, na rua, uma situação assim. Vocês observem só uma coisa. Ele chegou, ligou, passou mensagem para mim, babá, sonhei com isso, cachorro, não sei o que, coisa e tal, no carro, e estou te avisando porque eu sei que o senhor tem os cachorrinhos aí, que eu tenho umas Yorkzinhas bonitinhas. Meus irmãos, aconteceu uma situação na casa dele envolvendo cachorro, tudo,
em que um querido amigo nosso, que nós chamamos, né, de precioso, com isso ele saiu do local de cativeiro, de onde ele era cuidado, tudo está perdido. Foi avisado. Mas interpretamos de maneira errada o sonho, o aviso da espiritualidade. Então vamos estar sempre atentos. Peço perdão a vocês, acima de tudo, por quê? Porque eu passei um pouquinho do tempo. Mas olha, é assim que se faz. A Gibonã Omideji, a PTB Oiecubicá, Leila de Amanjá. Boa noite para vocês, Axé, Salvare, Colofé, Motumbá e Saravá.